Essa é uma leitura para o signo de Gêmeos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Igor Muniz e esse é o canal O Oraculista. Como vai você, Gêmeos? Antes de começar a sua leitura, como de costume, convido a você que se concentre nesse momento, coloque-se permissivo a receber uma mensagem da espiritualidade através de mim, do tarô egípcio. Vamos lá, Gêmeos. Vou tirar algumas cartas e depois falamos sobre ela, ok? Enquanto isso, convido a você que curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ajuda no engajamento e manutenção desse canal. Uma carta para Gêmeos. O testemunho. Momento em que Gêmeos começa a contar aquilo que viveu, as situações que passou, o que conquistou em sua jornada, quais histórias ele tem para deixar. Momento em que Gêmeos começa a mostrar o resultado daquilo em que plantou. E qual é o desafio aqui? Qual o desafio de Gêmeos? A especulação. A dificuldade vai ser medir o real valor de cada coisa. Tomar cuidado para não exagerar nas histórias, para que não crie uma falsa fé ou uma falsa esperança naqueles que escutam. Porque uma fé, quando ela é baseada na verdade, ela é sólida, apesar de que às vezes é dolorida e não tão agradável. Mas uma fé baseada em mentiras logo ruirá. E esse peso cairá sobre as suas mãos. Então, a dificuldade é saber dar o peso certo de cada coisa. Pede para tomar cuidado nas palavras, medir aquilo que é contado, porque tudo isso interfere no ouvinte. Ele está ali esperando que você conte o que sabe. Caso contrário, ele leria um livro e buscaria um contador de história. Mas ele quer ouvir um testemunho. O testemunho é a testificação daquilo que aconteceu. Então seja justo e comedido nas palavras, para que não cause um mau entendimento que tem na coroa e na base dos pensamentos de Gêmeos. A persuasão. E a desorientação. Olha, esse cuidado e esse alerta aqui é tão forte que já não tem mais a ver com o que os outros vão ouvir. Vendo que o que circula os pensamentos e o inconsciente de Gêmeos nessa energia aqui, a persuasão vem falar sobre pensamentos que tragam capacidades e forças. Um pensamento de grandeza, sim, por que não? Mas um nível que causa uma contradição no inconsciente, porque aqui tem a desorientação. E nesse contexto eu vejo um desequilíbrio. Vamos tirar mais cartas para ver o que pode ser trabalhado e o que mais essas cartas querem dizer. Para o passado de Gêmeos. O ressentimento. E no futuro, a evolução. Já é um passado aqui de um pouco de dor, isso é claro. Mas é uma dor não curada. Por isso a carta do ressentimento mostra que existe algo ainda dolorido aí. Existe algo que deixou uma mágoa
E está trazendo essa energia agora para o inconsciente, essa desorientação para o inconsciente, que sim, é relacionada ao passado. Então eu vejo aqui que, para que não haja essa confusão, para que também não haja necessidade de se provar ou se validar, é um pouco disso. Não há essa necessidade, a sua história é perfeita como é. Não há o que tirar nem o que pôr. O testemunho é isso. Não é um delírio, não é um sonho. É a sua própria vida, é a sua história. Então, conte. Se você sentiu medo, não precisa dizer que foi corajoso. Isso libera você desse peso. E se você sentiu a mágoa, não precisa falar que está tudo bem. Às vezes a outra pessoa aqui que te magoou nem sabe, ou talvez nunca vai saber, porque vai saber se essa pessoa está próxima de você ou não. Porque o ressentimento afasta. Vou tirar mais cartas aqui. Ah, mas eu não falei do futuro ainda, né? O futuro é evolução. A evolução fala desses níveis de consciência. Então, esse sentido da leitura, que é até um pouco agressivo, né? Porque nesse contexto, o que eu falo aqui pode parecer um pouco ofensivo, porque eu estou tocando na fragilidade, no inconsciente, em coisas do passado, que talvez aqui nesse pensamento de persuasão, nessa sabedoria, nessa esperteza que ocupa a coroa de Gêmeos, já tinha até mesmo um plano para driblar, para passar por isso. Não é um problema, mas lá dentro, lá no fundo, sai a carta da desorientação. Então é uma verdade que não convence tão bem a você próprio. Pode convencer os outros. E o futuro traz a evolução no sentido de que esse tipo de vibração pode ser eliminada, ou melhor, deve ser eliminada, para que você evolua. E se isso está vindo no futuro, simboliza que Gêmeos aqui ultrapassou essa barreira. Ele não mais precisa esconder nada, porque aqui ele trabalhou isso. Ele entendeu o valor de cada coisa, por mais que a primeira impressão eu não valorizava a minha experiência de tal modo, mas agora olhando o que eu passei, como eu lidei e o que isso me tornou, claro que tem valor. Ó, já saiu uma carta aqui que vem para a casa de conselhos, o patrimônio. O que você tem? O que você tem, gente? Isso mostra quem você é. Isso mostra o que você valoriza. Então olhe para o seu patrimônio e veja bem o que você tem. Se está bom, cuida, zela. Mas se não está, trata de conseguir mais. O seu patrimônio é aquilo que ninguém pode tirar de você. Não estou falando só de bens materiais. Ah, Igor, eu estou numa fase da minha vida que eu não tenho nada, então não tenho patrimônio. Não é isso. Tudo que pode ser tirado de você nem seu é. Então não há do que se gloriar. Se você pode viver isso, parabéns. É bom, é belo. Tem o seu valor. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Olha para a sua história. Quais são os medos e esperanças de Gêmeos? A autoridade. Talvez o geminiano aqui que já seja autoridade, isso causa nele um medo de falar coisas que possam diminuir, ou também um geminiano que tem medo de se tornar uma autoridade, porque não acredita que mereça esse lugar, ou que vai dar conta das responsabilidades que vêm com essa autoridade. Mas aqui também vem num sentido que é quando você assume essa postura, é quando você se coloca como a autoridade, que o sol, que as asas se abrem do céu, do campo
superior para o campo aqui físico. É assim que a espiritualidade se manifesta, é com a verdade. Essa verdade que dá para você a autoridade, o mérito. Começa a dar mais valor, é isso. Dá mais valor para você, para sua história. Não seja um guerreiro que depois de velho, sei lá, é menosprezado ou se diminui. Não, a sua honra é sua. Jogue fora a sua história aqui. Por quê? Por qual motivo? Não há algo que seja tão valioso a ponto de fazer com que você abandone o que é mais precioso que a sua história. Seu legado. Pelo menos nesse contexto aqui do testemunho, tá? Qual a conclusão disso tudo aqui? O prodígio, a elevação acima das bestialidades, aquele que aceita a posição de iniciado, que vai seguir alguns protocolos que fazem com que ele eleve as águas, que ele se coloque melhor acima das águas. As águas no sentido de emoção aqui é um controle, é uma justiça, é um equilíbrio. Porque quando ele olha para cima, ele consegue ver como os astros circulam em uma velocidade imensa e não se cansam de fazer o que foram feitos para fazer, porque existe um sentido, existe uma cronologia. Ele sabe, e isso não digo no sentido de consciência, que o astro tenha ou não consciência, não vamos abordar esse tema por aqui, mas em sua posição, no que foi compelido a fazer, ele faz bem, todo dia. E é nesse sentido, o geminiano eleva-se acima das coisas que antes o tentavam balançar, as correntezas que o tentavam direcionar para uma direção oposta àquilo que ele tem que alcançar. A bestialidade das emoções que tentam tragar toda a racionalidade do sábio. A conclusão disso é aquele que se levanta, Gêmeos. Você não é mais movido à emoção, à raiva, à vingança, à mágoa, à tristeza. Não. É movido pelo que é sagrado, pela justiça que vem de cima, pelo equilíbrio, pelo saber do que veio, a que veio e saber que vai dar o melhor de si. É isso que acaba sendo conquistado com essa energia atual. E um conselho final aqui. A domesticidade. É a carta que fala da mesma coisa, né? Mas no sentido mais físico aqui. Aqui já é um domínio no sentido de impulso animal. Não é só sentimentos e águas, mas sim a fúria, o fogo. Então tem um equilíbrio aqui, mas o conselho final é que você também deve olhar o que essa situação reflete nas suas atitudes, em como você fala ou como você reage. A domesticidade é aquele que conhece esse instinto animal aqui e o agarra pelos chifres. Caso contrário, vira uma loucura. Não há o que se controlar, não há como controlar um animal não domesticado. E aqui é no sentido do corpo, ô Gêmeos. Você tem que se forçar, tem que forçar essa máquina que você recebeu aqui a evoluir, a querer coisas melhores, a melhorar os gostos aqui, a aprender a gostar de coisas que são benéficas e não maléficas. Se eu tenho um corpo viciado, eu tenho que aprender a fazer com que ele goste de outra coisa, de coisa que eleva e não de algo que prende.
Entende aqui? Se eu tenho mania de dormir até tarde, até muito tarde, é o meu corpo que não está adestrado. Entendeu aqui? E o seu corpo tem que obedecer você, e não você ser sujeito às vontades e mimos que o corpo recebeu, aquele corpo mimado. Que isso? Segura isso aí pelas mãos, segura esse bicho aí que acha que é o teu dono, ou que te convence de que é você não é seu corpo deve obediência a você. E faz com que ele use o seu potencial máximo. Alcance algo. Isso. Aqui na descrição do vídeo tem os contatos, caso você queira uma leitura particular, ou me seguir em outra rede social. Se você ficou até aqui, eu agradeço. E se esse vídeo serviu, então reaja das maneiras possíveis, comentando, curtindo e compartilhando esse vídeo com quem você acha que gostaria de ouvir essa mensagem. É isso, gêmeos. Muito obrigado e até a próxima.